Abraçando aqui o William Santos. Cruzeiro não defende, não marca, não cria, não chuta. Dessa vez não tem igual ano passado que garantiu. Não tem o quê? Não tem... Dessa vez não tem igual no ano passado, que garantiu a gente de não cair. O Gilberto Ribeiro falou que esse resultado ficou barato. O Luiz Lafayette falou o que será do Cruzeiro no Brasileiro. E você agora que quiser mandar a sua mensagem para ela sair ao vivo, a sua mensagem, sua cobrança, a sua indignação, é só apontar o celular aqui para nossa Live Pix, o QR Code que está aqui bem embaixo do mic. O link direto da Live Pix também está na descrição do vídeo e fixado no chat ao vivo. Eu quero fazer um comentário, ô Albert, e agora, viu, Albert? Posso, De Leon? Ok. Pode e deve. Posso, devo e eu quero... E vamos lá, então. Vamos lá. Na paz do Senhor aqui. Eu quero fazer o meu comentário aqui para essa derrota do Cruzeiro, que ao meu modo de ver, foi justa e foi merecida. Eu, a princípio, eu não entendi por que o Jardim quis mexer tanto, quis mudar tanto o Cruzeiro. Essa é uma das preocupações que eu tenho, porque nós ficamos aí 30, 35 dias parados sem jogo. Aí tivemos o jogo contra o Mirassol e hoje já tivemos 4 alterações na equipe do Cruzeiro. O próximo jogo hoje é terça, é só no domingo. É domingo, né? Domingo, né? Se eu não me engano, que nós vamos enfrentar o Internacional. Então, assim, do Jardim especificamente, né? Esse fato, acho que dele não conhecer ainda exatamente como é que é uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um brasileiro, que é distinto, pode trazer alguns prejuízos para o Cruzeiro. Talvez se ele tivesse um conhecimento maior, ele não teria mexido tanto no time igual ele mexeu hoje. Mas o fato é, 90 minutos que o Cruzeiro não jogou. Eu ainda falei, Adelion, no jogo contra o Mirassol, que trouxe os pontos positivos e trouxe os pontos negativos para tentar fazer uma análise justa e equilibrar o que estava acontecendo. Agora me fala de verdade, o que é que teve de bom no jogo de hoje? O Cruzeiro não jogou. O Cruzeiro não marcou, o Cruzeiro passou 90 minutos assistindo o União Santa Fé jogar, que o Mike trouxe a informação que é 20º não sei quantos, tá brigando para não cair lá no futebol argentino. E esse time hoje dominou o Cruzeiro. E é muito preocupante porque o Cruzeiro não conseguiu sair nos domínios do União, o Cruzeiro não conseguiu reagir. O que nós tivemos hoje de erro de passe, erro de posicionamento, jogador se escondendo atrás da bola, toque para trás, passe errado, falta de criatividade, falta de criação, foi um absurdo. Gente, o jogo hoje não foi ruim, o jogo hoje foi muito ruim. A gente estava pedindo aqui, pelo amor de Deus, para o jogo acabar, para o Cruzeiro não tomar esse gol, porque era visível que cedo ou tarde isso ia acontecer. Estava no lucro o empate para o Cruzeiro. Então, para mim, no meu modo de ver, essa vitória do União foi justa. Não é uma equipe boa, mas os caras quiseram. Os caras correram, os caras fizeram marcação alta, os caras pressionaram o Cruzeiro. E a gente falou aqui no segundo tempo, depois que tinha feito a alteração, teve uma hora que a bola estava na mão do Casco, o Casco ficou brigando com o time, tipo assim, pô, vou mandar a bola pra quem? Vou tocar pra quem? E aí a bola chegou no pé do Romero, que deu um chutão de qualquer forma, que é uma coisa que desviou muito, que foi o jogo hoje. Ninguém queria ficar com a bola, ninguém chamou a responsabilidade. Eu fiquei preocupado porque no primeiro jogo a gente viu uma certa evolução no time. Só que hoje não, hoje foi uma bagunça completa do Cruzeiro em campo. E aí algumas coisas me preocupam e eu acho que elas vão ficando cada vez mais evidentes. Por exemplo, nós precisamos de um ponta-direita bom, igual a gente tem um Dudu pelo lado esquerdo. O Gabigol hoje passou o primeiro tempo inteiro indo buscar a bola lá no meu campo, porque não tinha ninguém para a bola chegar nele. E aí quando coloca o meia no segundo tempo, que é o Eduardo, quem sai? O Gabigol. Eu não entendi muito bem essa alteração no caso ali do Leonardo Jardim. O Cruzeiro precisa de um cara da criação. Nós não temos o camisa 10. Né? O Matheus Pereira está com essa situação aí, mas falta o ponta direita, falta um camisa 10 e o que está mais faltando no Cruzeiro, tá, gente? O primeiro volante. O Wallace, Jesus amado. Meu Deus do céu. E o Romero entrou mal de novo, tá? Eu sei que muita gente não gosta que fala mal do Romero pela vontade que ele tem, e tem sim, mas entrou muito mal. E tem alguns jogadores, Elion, para eu finalizar o meu comentário, e eu não quero pegar no pé especificamente de A ou B pelo segundo jogo ali, primeiro do Brasileiro Sul-Americana, mas tem uns caras, gente, que com todo respeito, não dá pros caras vestir a camisa do Cruzeiro não, gente. Pô, tem jogador aí que os caras, ele não consegue dominar a bola, sabe? O cara tromba na bola o tempo todo. Então,
Vamos ter paciência, né? Tem mais 5 rodadas aí, mas hoje eu fiquei preocupado com a atuação, fiquei preocupado com a escolha, fiquei preocupado com a postura. E hoje, tanto o jogador tem que ser cobrado, comissão técnica tem que ser cobrado, o Jardim tá chegando agora, mas o departamento de futebol do Cruzeiro que montou tudo isso aí, tá? Então, olho em quem tá na montagem de elenco, olho em quem tá no comando do futebol, porque nós não vamos aceitar mais um ano os mesmos erros que nós tivemos ano passado. O departamento de futebol do Cruzeiro precisa se justificar. Não tá bom não, Washington, De Leon e Mike Costa. Pois é, viu? E uma derrota que estava muito evidente, estava na cara, né? E por vezes a gente vinha falando aqui, ô De Leon, que não dava, que não iria dar sequência. Falamos muito sobre a mudança no intervalo, a gente até chegou a falar, ó, vamos tentar mexer alguma coisa. Ele demorou muito para fazer a mexida, também não surtiu muito efeito. Não dá para destacar alguém que jogou bem, né? A gente até brincava assim, ó, de repente se não tivesse tido gol, né? 0-0. Era ali o Fábio, o Gabigol e vão subir sem comemorar. Ah, que raiva. E de repente, assim, um monte de nada. E o que preocupa é que se o time jogar dessa forma contra o Internacional e contra o São Paulo, esquece, irmão. Esquece. Assim, analisando... Ô, De Leon, eu vou deixar óbvio, né, velho? Você comentar com tanto que você quiser falar aí. Eu só quero aproveitar que tem 10 mil pessoas na live e agora nós vamos bater 400 mil, tá? 10 mil pessoas assistindo a gente. Nós estamos a 340 inscritos de bater os 400 mil. Então se inscreve aí, tá, galera? Por favor, essa marca que pra gente é histórica. Aproveite pra se inscrever aí agora. É isso aí. Aproveitando também os 10 mil aí, me siga lá nas redes sociais lá, galera. Diego De Leon 0. E o comentário sobre o jogo, cara, nós vamos comentar o jogo, tá, gente? E o contexto atual do Cruzeiro. Eu gosto muito disso. No jogo do final de semana, o Cruzeiro mostrou algumas ideias, né? Transição rápida, né? Algumas saídas rápidas pela beirada, pelos laterais, pelos pontas. E assim, a gente foi, enalteceu e falamos de alguns problemas que ainda permanecia. A bola aérea do Cruzeiro, o sistema defensivo, a proteção ali na entrada da área, ainda era uma coisa a melhorar. E hoje a gente vai falar sobre esse jogo. Eu não vou analisar sobre o jogo passado ou sobre o jogo de domingo que vem. Eu vou falar do jogo de hoje. O jogo de hoje, péssimo, horroroso. Não tem nada de positivo para tirar desse jogo. Sabe o que é nada? Não tem nada que eu possa falar assim... Pô, cara, teve isso aqui de ruim, mas teve isso aqui de bom. Não teve nada de bom. E isso preocupa, porque oscilou de domingo para hoje, né? De sábado para hoje oscilou, e isso é ruim. E uma coisa que me chama a atenção, cara, e não é de hoje isso, não é só sobre o jogo do Cruzeiro, é a disposição e a vontade que o jogador argentino tem, cara, para jogar. Eu fico assim, é uma coisa que eu fico estarrecido. Não é sobre salário, eu falei aqui no início, não é sobre a qualidade da grama, a qualidade do tecido, não. Gente, o futebol brasileiro hoje é a maior potência do futebol sul-americano. Temos os melhores CTs, temos os maiores patrocínios, temos as maiores médias de público no estádio. E todos os gráficos financeiros que você pegar são superiores no futebol brasileiro com qualquer liga sul-americana. E quando a gente vai jogar contra esses caras, os caras têm uma disposição, uma raça, um desejo, uma vontade. Do primeiro minuto ao último minuto, tanto que o União venceu o Cruzeiro no último lance, os caras não desistiram da vitória. Eles não desistiram do jogo. Eles aceleravam o lateral. E isso me causa uma... Sabe, eu fico com inveja, você acredita? Que eu fico com inveja de argentino. Cara, nosso futebol poderia ter esses caras. Aí eu lembrei do 4-1 durante a semana da Argentina no Brasil. Cara, os caras têm uma dedicação, têm uma... Se você pegar o elenco da seleção brasileira e colocar o elenco da Argentina, nome por nome, o que esses caras representam nos clubes e o tamanho dos clubes, o time do Brasil, seleção brasileira, é maior do que o time da Argentina. Tira o Messi. Só tira o Messi.
Mas chega em campo, isso não entra em campo, os caras engolem. É uma vontade, é um desejo, os caras dão um carrinho, os caras aceleram o escanteio, aceleram o lateral. Eles querem vencer a todo momento. E o jogador brasileiro? Cara, uma apatia, uma preguiça, um desânimo. E você fala, pô, mas esse cara aqui recebe mais? Sim. Esse cara treina numa grama melhor? Sim. Pô, o centro de treinamento é melhor? É. O patrocinador paga mais por... É. O estádio, todo jogo é 40, 50 mil pessoas? É. Que isso, cara? Parece que é o contrário. Então, eu fico com inveja do futebol argentino nesse aspecto. E não é só sobre o jogo de hoje. É de uma forma geral. E eu falei isso no início. Falei, gente, esse jogo aí fica um jogo difícil porque esses caras, eles igualam na vontade. Então, o Cruzeiro hoje, ele foi superado pela equipe do União, que é uma equipe modesta, 26ª de um campeonato de 30 na Argentina, merecido, tá? Uma derrota merecida. O Cruzeiro não fez nada defensivamente para impedir a derrota e nada ofensivamente para que fizesse o gol. Cara, o goleiro argentino do União, qual é o nome dele aí, Mike? Cardoso, Thiago Cardoso. Ele não fez uma defesa de nível médio. Sim, dificuldade média. Não teve. O Cruzeiro não chutou ao gol, gente. Não chutou. Então, é isso que a gente tem para falar hoje. Isso aí, finalizando. Pega todo esse pacote. Me preocupa porque todo esse histórico desse elenco aí não é do Leonardo Jardim. Jardim tem culpa nenhuma. Qual que é a responsabilidade do Jardim? Cara, sério? Por enquanto, nenhuma. Não tem como responsabilidade. Isso ainda é um histórico e uma consequência de decisões do departamento de futebol que fez a gente perder janeiro, fevereiro e março, né? Perdemos janeiro, fevereiro e março. Então isso é uma consequência, um prolongamento de decisões que não foram tomadas em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Foram tomadas agora, em fevereiro, né? E a gente vai sofrer essas consequências. Então o Leonardo Jardim não tem culpa, o torcedor não tem culpa, a imprensa não tem culpa. Ah, que a imprensa tá fazendo isso. Ah, porque o torcedor é corneta. Não. Departamento de futebol montou esse elenco, um elenco torto, um elenco desajustado. Eu não vou citar nomes. Tem atletas que não têm condições nenhuma de vestir a camisa do Cruzeiro. Eu não vou nem citar nome para vocês não pegar cortezinho e ficar falando que eu tô falando de A, B ou C. Vocês sabem quais são. E não é pela partida de hoje, não é pela partida de domingo. É desde o ano passado. Né? É desde o início do ano. Vocês estão vendo aí. Tem jogador que não tem capacidade nenhuma de jogar no Cruzeiro, mas tá aí, né? Custou uma grana, custa um salário alto pro clube, onera a folha salarial, toma o lugar de um jogador da base. Mas quando a gente fala aqui, não, mas vocês são corneta, pô, a mesma coisa. E tem gente que já vai cutucar lá do outro lado, falar que ó, estão falando lá assim, ó, não deixa falar não. Tá aí. Jogo horroroso do Cruzeiro, eu espero que melhore para o domingo que vem. Washington Luiz, Mike Costa, fiquem à vontade. Para dizer o seguinte, que uma coisa que eu não espero não ter de alegação é: mas nós tivemos um jogo desgastante contra o Mirassol, e aí depois já teve a viagem logo na sequência, e aí eu tive, por mais que a gente tivesse que dosar, que ainda não tá para isso não, viu? Então, assim, o time teve problemas nesse jogo contra o Mirassol e a gente destacava bem, dificuldades, e nós falávamos, é um adversário ideal para o Cruzeiro estrear para ganhar justamente para ganhar tranquilidade, né? Para o time ter tranquilidade, para vencer, e não conseguiu romper. Agora, espero que isso também tenha sinalizado algumas coisas para o Jardim, né? Que aí, a partir de agora, ele já começa... Bom, eu já vi aqui, eu tenho um laço de... Bom, um jogo amistoso, 2 jogos oficiais. Eu preciso ver o comportamento de alguns jogadores. E aí não dá. E assim, Vidalba, gente, na lateral também não dá. O Wallace, realmente, mais uma vez... E olha que no segundo tempo eu achei que ele até melhorou um pouco em relação ao que apresentou no primeiro tempo. Mas assim, péssimo ainda, péssimo. Muito fora daquilo que se espera dele e desse nível de investimento que o Cruzeiro faz. Eu acho que o Jardim, a cada jogo, vai anotando ali para a próxima janela aqui, ó, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, porque o elenco, de fato, é desequilibrado. E aí, vem naquilo que eu falava antes, assim, se era teste para ver o que ele poderia fazer, viu, Mike, para esse jogo do Internacional, eu acho que ele já viu que não dá
de forma alguma ele que volte, então, com a formação, com a ideia que ele teve no jogo, pelo menos do Mirassol. Mano, eu fiquei com tanta raiva que eu nem botei que o jogo ficou 1-0 pros caras. O jogo foi... Assim, tomara que ele repense isso para mudar para o jogo do Internacional, que é um jogo em casa. Vamos lembrar que o Inter estreou fora de casa e vai para o jogo no Beira-Rio, assim, vim mordendo para cima do Cruzeiro. E, enfim, atitudes que ele sempre pedia no último jogo a gente não viu hoje. Acho que é por aí, né, Mike? É isso, e esse foi um jogo que não só o Cruzeiro não entrou com alguma de suas melhores peças, né, mas também como entrou com alguma de suas piores. E aí fica mais grave ainda a gente fazer essa análise do trabalho do Alexandre Matos à frente do Cruzeiro, de todo o departamento de futebol e do departamento de scout também, né, que trouxe jogadores, porque o De Leon não citou nomes, mas eu vou ter que citar aqui, cara, porque, por exemplo... Pode citar aí, eu já apanhei demais já. Mas apanha um pouquinho aí. O Lautaro Dias, gente, assim, e é como a gente fala, né, isso aí não é perseguição ao jogador, porque a gente, né, tipo assim... E nem você conta, né, mano? Não tem um porquê, assim, perseguir o Lautaro Dias, sabe? Mas, assim, ele é um jogador que custou... um jogador que custou 3 milhões de dólares pro Cruzeiro e ele... É muito ruim, gente, pra falar o português claro, sabe? Ele é muito fraco, não tem condições de jogar pelo Cruzeiro, é ruim tecnicamente, tem vontade, sabe? É um cara que você vê que ele corre, ele tenta, ele se esforça, mas assim, isso talvez sirva na Série C, né? Dependendo do time que você pegar ali encaixado na Série B, mas na Série A, no Campeonato Internacional, num Cruzeiro, isso não serve, gente. 3 milhões de euros, aí você pega o Christian, sabe? Assim, 18 milhões. Os mesmos 3 milhões ali de dólares, né? Os dois que custaram as mesmas coisas, curiosamente, né? 3 milhões, 18 milhões de reais cada um, 36 milhões de reais no total aí. E, cara, não joga nada, muito ruim de bola também. É afobado, prejudica o time, não encosta na bola. E tá aí, né? Eu acho que o Washington foi muito feliz ao falar que essa é uma oportunidade do Jardim também ir fazendo a listinha dele, né? Ó, esse aqui não dá, esse aqui não dá, esse aqui não dá. E é o que a gente falava, Washington. Se for pra testar esses jogadores, a gente tem que testar num jogo como esse aí, quase que ainda conseguiu um ponto, né? Ainda justamente saiu derrotado, mas eu acredito que se tenta fazer agora o Jardim sabe que coloca esses caras contra um Inter, contra um Flamengo, contra o Palmeiras, não pode fazer nunca. E se ele fizer, a gente tem que cobrar, porque ele viu que isso aí é um absurdo, né? Uma loucura fazer. E além disso, só pra finalizar, queria destacar também que aí nós temos um Marlon no banco, que não consegue ganhar a titularidade do Vidalba, e de um garoto que é jovem ainda. Bem observado, o Mike. Não conseguiu nem entrar em campo hoje, não conseguiu entrar em campo nem nos amistosos. Bem observado, Mike. Aí o Marquinhos e o Bolassi também, que não conseguem nem participar do jogo. E agora finalizando de verdade, o De Leon falou, esses caras tiram o espaço da base. E eu não sei se o Kenji e o Joseph fariam melhor que Christian e Lautaro Dias, mas pior eu tenho certeza que eles não fariam. E isso que o Mike falou é a verdade, tá, gente? Se na base não tem alguém que joga melhor que o Lautaro, sempre não é zoeira não, cara. Se não tem um cara na esquerda ali que não é no nível de um Vidalba, se na base não tem um volante que não consegue dominar a bola igual o Wallace não consegue, aí fica difícil. Mas a gente sabe que tem. Exatamente essa a crítica. O Lautaro Dias, assim, o cara manda uma bola pra ele, gente, todo mundo aqui viu o jogo. Eu brinco aqui uma coisa, mas não é zoeira, é sério. O Lautaro parece uma quina. Do mesmo jeito que a bola vai nele, volta. Volta. Então, assim, vamos dizer assim, eu não sei se o Kaique Kenji conseguiria ser aí o Arrascaeta, um cara desse aí do Cruzeiro, um craque no Cruzeiro, mas assim, dominar uma bola, ele sabe dominar. Eu já vi ele dominando até no profissional. Brincadeira. Então, assim, o Joseph também, né? Então, se for pra gastar 36 milhões de reais nesses dois jogadores, gente, deixa os meninos da base aí. Eu acho que pior não vai ser. No máximo vai ser igual, e eu acho que nem vai ser igual. Vai ser um pouquinho melhor, pelo menos. E ainda nesse assunto, aí a gente viu um Vitinho, que a gente falava do Vitinho, lembra? Não temos jogador pra organizar essa saída de bola, pra pegar e armar, não tem ninguém. Estão falando, o Matheus Pereira não vem, e aí? Acontece isso aí, enche 3 volantes que não juntar, não tá dando um. E aí? Mas pode falar? Pode. Pode falar? Pode. Do quê? Tá autorizado? Fala? Do quê? Do quê? Não, fala. Sei lá o que você vai falar. É por isso, cara, que a gente... Não vai falar não, é porque eu falar. A gente defende aqui na Cruzeiro Esporte, né? A gente já fez... Cara, Vitinho não deveria ter sido emprestado. Quem mais? O que foi pro América Joseph. agora? O Joseph não deveria ter sido emprestado. O Tevez não deveria ter... João Pedro. O Pedrão. Mas por quê? Porque tá gastando dinheiro com jogador comum.
Que é o que o Mike falou. Gente... Aí, Deleon, pra complementar o que você quer falar, eu faço a reflexão que eu sei que você não pode fazer. Por que muitas vezes o Cruzeiro, e quando eu falo Cruzeiro não é o Pedro Lourenço, por que muitas vezes o departamento de futebol prefere ir ao mercado e gastar dinheiro do que oportunizar os atletas aqui da base? E reparem que na maioria das vezes esses gastos são sempre com os mesmos empresários, tá? Que estão sempre fazendo negócio aí com um abençoado que está no Cruzeiro desde sempre, independente do clube que ele tá. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Obrigado por falar, né? Porque se eu falo, galera, aí a galera pega, né? E tem gente que a gente sabe que fica aqui no chat, são pessoas que ficam vigiando as redes sociais, vigiando as lives. E infelizmente são pessoas que não querem o bem do Cruzeiro. E às vezes não quer que a gente fale as verdades. Que a gente gosta do Cruzeiro, vocês entendem de futebol. A maioria das pessoas que estão aqui gostam do Cruzeiro e entendem de futebol e sabem o que a gente está falando. Cara, não é culpa do Leonardo Jardim, que pegou esse elenco já montado. E o detalhe, o Leonardo Jardim, a primeira coisa que ele chegou, sabe o que ele fez? Ninguém sai e ninguém chega. Deixa eu ver esse elenco e na janela do Super Mundial o Cruzeiro vai contratar. E você pode ter certeza que vai contratar. Só que agora o projeto não está na mão mais do Alexandre Matos. Perceba que o Alexandre Matos está nem falando mais. Não está dando entrevista, está bem sumido. Porque o projeto agora está à frente do Leonardo Jardim, porque o Pedrinho ainda falou, ó, o Leonardo Jardim não quer que o clube gaste demasiadamente. Ele não quer que o Cruzeiro gaste à toa dinheiro. Ou seja, estava gastando? Não entendi, entendeu? Então, cara, é uma reflexão. E eu falei, na vitória do Mirassol, gente, vamos curtir hoje, porque ganhou e tinha coisas boas. Isso, valia demais. Pra quando chegar a derrota, vai vir a crítica. E hoje, gente, hoje eu acho que vale a reflexão, vale a crítica. É uma crítica positiva, uma crítica construtiva. Agora, por exemplo, o Jardim, que todo mundo falou e é verdade, está começando agora. E está nesse processo de identificação mesmo. Ele só vai constatar os que servem e os que não servem agora. É a partir dos jogos acontecendo. Agora, como ele é inteligente e ele é um estudioso do futebol, o que a gente espera é que, por exemplo, e aí de novo, não é pegando pé, mas que ele não venha com o Christian, que não venha com o Vidal para o jogo contra o Inter. Porque aí, se ele assim o fizer, aí já, bom, você teve aí um recorte que não foi um recorte positivo e que todo mundo viu. Então, assim, o que é que você o que você imaginava que o jogador ia fazer de diferente para você colocá-lo? Aí sim ele passa, na minha opinião, a ser aí. Tá pronto pra gente criticá-lo. Porque uma coisa é ele, eu não sei, eu preciso testar esses jogadores. E aí ele tem que recorrer, a gente anotou aqui, ó. Fagner não teve chance, Marlon não teve chance, o Eduardo entrou um pouquinho e o Rodriguinho não. Por que não tentar? Por que não trazer e falar assim, beleza, o Rodriguinho, eu não tenho recorte dele. Então eu preciso testar, eu preciso ver, Agora, ficar fazendo o mesmo teste com os mesmos jogadores, assim... Você quer ver uma coisa que eu te pergunto aqui, na boa, de verdade, galera, de coração. Se for pra você escolher, por exemplo, o seu time pra jogar, João Pedro ou Lautaro? João Pedro. Hein? João Pedro. Não, tô falando de coração. João Pedro ou Lautaro? Quer que eu te fale até um outro, mano? Até um tempo atrás, de Robert ou Lautaro? Robert. Mas isso é mais jogador, velho. Eu te falo mais um, Kenji ou Lautaro? Kenji total. E é o que o Aí que mais uma aqui, mais uma aqui. O Pedrão e o Bruno Alves. É Bruno Alves, né? É, o da Ou o Gamarra? Bruno Alves. Verdade. Então por que, mano? Galera, pensa um pouquinho, tenta raciocinar. Por que então que ir lá e torrar dinheiro? Sendo que tem isso aqui, pô, pra quê? Aí a mesma coisa o Wanderson aí agora, mas tudo bem que foi pra tentar, pelo menos resolver um bagulho lá. Recuperar um dinheiro do Inter. O do Wanderson a gente até entende um pouquinho mais, mas, né? tipo assim, velho, por quê, irmão? Tipo, você fala assim, não, vou trazer o cara aqui, o cara pá, mas ele não, é bom, bosta que não resolve nada. Não justifica, cara. A única... assim, não justifica. Né? É terrível. E você sabe que daqui a pouco vão falar, pô, mas é o segundo jogo, os caras já estão fritando. Não tá fritando não, galera. Gente, ninguém tá fritando. Não, a gente tá falando de coisas antigas. Igual eu falei no meu comentário. Galera, fala o seguinte aí, Deleon, desculpa te interromper aí, com todo o respeito do mundo. Like no vídeo, vocês que estão vendo. E galera, por favor, tá? Dá um like no vídeo. Tô pedindo aí na humildade.
Pô, e não é possível, cara, que nós vamos passar a vergonha de não bater os 400 mil hoje, com 250 inscritos apenas pra gente bater os 400 mil. Então se inscreve aí. Vamos ouvir o Leonardo Jardim. Tentamos equilibrar em termos de intensidade, colocando os nossos jogadores também mais intensos, e acabamos por ser castigados no fim numa bola parada. O problema que nós tentamos corrigir, que é o jogo aéreo das bolas paradas. Professor, em relação a algumas escolhas, por exemplo, eu queria que você falasse sobre Lautaro, que há muito tempo não jogava. O Christian, por exemplo, também, que entrou e teve essa oportunidade, que no último jogo do Mirassol não estava também, né, pelo menos no banco. Como que está sendo esse trabalho com esses atletas? O Lautaro, que sabemos que o ano passado teve algum probleminha ali físico, e esse ano também na pré-temporada precisava fazer algo melhor, e como que você viu também a atuação desses atletas? Olha, se fizermos uma análise fria, acho que esses dois jogadores tiveram, não soberbos, mas acho que tiveram bem. O Lautaro, enquanto teve uma agressividade na frente de ataque, conseguiu pressionar o adversário, lutou bastante. Com a saída dele perdemos um pouco essa intensidade da frente. Okay. O Caio não conseguiu transmitir a mesma intensidade que o Lautaro estava a fazer. Em relação ao Christian, fez o papel dele no corredor, defendeu, trabalhou bem no corredor, teve algumas situações de ataque. Não era fácil de jogar, mas são os nossos jogadores. As pessoas não podem esquecer que são os nossos jogadores que temos no Cruzeiro, os jogadores que a gente quer que evoluam para, em termos de presente e de futuro, ter mais sucesso. Hoje, eu acho que o empate podia justificar-se, mas é preciso ter atenção. Mais do que o canto, penso que facilitamos no lançamento de linha lateral antes do canto, que deu o escanteio, que deu o gol, porque o escanteio é um ressalto, é 2 ressaltos consecutivos. Era mais difícil de controlar. Eu penso que no lançamento lateral antes, que antecede o escanteio, podíamos ter mais cuidado. Jardim, em relação a sábado, você trocou peças, mas manteve o esquema. Você pretende ir com esse esquema ou pensa em algumas variações para se adaptarem também às peças que hoje tem o elenco do Cruzeiro? Com certeza que nós jogamos 2 avançados, os primeiros 60 minutos, 65. Depois, com a entrada do Eduardo, jogamos 2-3-1. Só como um avançado para preencher mais o meio campo. Estes 2 sistemas que nós trabalhamos bem. Muito obrigado, Jardim. Obrigado a vocês. Como o jogo foi lá na Argentina, né, em primeira rodada de Sul-Americana, então pouca gente, né, tava lá o Samuel, o pessoal da Itatiaia, fizeram as perguntas ali. Então tá aí, ó, tudo que foi dito pelo Leonardo Jardim, o De Leon. Essa pica é sua, meu filho. Cara, entrevista curta, né, rápida. Gente, o Leonardo Jardim, eu falei no início do meu comentário, foi um choque de realidade para ele esse jogo da Sul-Americana, tá? Assim como foi aquele primeiro amistoso, que ele falou assim, quê? Cara, esses caras estão treinando, não? Vocês podem ter certeza absoluta que o Leonardo Jardim, ele virou uma chave hoje na cabeça e falou assim, que isso, mano? É isso aqui que é a Sul-Americana que vocês falaram comigo? O cara acostumado a jogar Champions League, né? Aí vai pra um campeonato mais tranquilo, lá na Ásia, lá, porque esse lado lá, mundo árabe que ele disputou lá. Aí chega num campeonato desse que você fala assim, cara, não é um exímio futebol técnico, mas também não é aquele futebol fraco lá da Arábia. É um futebol muito pegado, muito truncado, com um time, assim, 26º campeonato argentino, amassou o time dele com um investimento muito maior. Então você pode ter certeza que ele assustou, e eu até senti um pouquinho isso nas palavras dele, tá? O quê? Ele não foi um cara tão intenso na entrevista como de outrora. Mas ele falou um negócio ali bem interessante. Ele falou o seguinte, são os nossos jogadores. São os jogadores do Cruzeiro. E é o que temos que trabalhar para evoluir. Você entendeu? Sim, eu anotei isso também.
Eu entendi. Eu entendi, e é o que eu falei na minha fala anteriormente. Em outras palavras, é o que tem. É o que tem. Meu amigo, é a herança que me deram. O que tá rolando é isso aí. O que tá rolando é isso aí, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer esses caras evoluir. Aí na parada do Super Mundial, o Cruzeiro vai se reforçar. Porque aí o Leonardo Jardim vai pedir peças, cara. Não tem jeito, ele vai pedir peças. Então, é o time que tem, os jogadores que tem, e é os jogadores que tem que evoluir. Uma outra coisa que ele falou é, poderíamos ter mais cuidados nas bolas aéreas. Ou seja, é algo que, desde o primeiro jogo, ele falou, né, que o Cruzeiro tem essa deficiência da bola aérea. Lembra quando ele falou que a parte física precisa melhorar? Precisava, tem jogadores baixos. Isso, lembra? precisava evoluir a questão dos bastidores. E a bola aérea, ele tinha consciência disso. E o Cruzeiro continua sofrendo. Mas ele já identificou que temos jogadores muito baixos. Ele está tentando subir essa estatura. Mas eu acho que só a estatura não vai resolver o problema. Eu acho que o Cruzeiro ali é muito questão de atitude mesmo, de atacar a bola. Porque no gol, numa bola ali que quase foi gol, Mike, e você falou muito bem durante a transmissão, foi que o jogador que subiu e cabeceou a bola subiu com o Romero, cara. Foi com Talvez o Romero, isso cara. Porque que ele manteve o Wallace o tempo todo. É dos maiores jogadores que nós temos, cara. Mas aí o que o De Leon fala, eu acho que é o perfeito comentário, porque ele fala o seguinte, né? Ele tá tentando manter esses caras altos mais tempo pra segurar. Só que a maioria desses caras altos são ruins. Não tá, Lautaro, eles não estão tendo a atitude de agredir a bola. Cara, eu tenho que ter a iniciativa de ir na bola. Não, eles ficam esperando a bola agredir ele. A bola passou, o primeiro pau tava o Wallace. Na verdade, ele coloca o Fabrício Bruno e o Wallace... Assim, no primeiro pau, a bola tá passando dele, a bola caiu lá no meio, onde o Romero estava, o cara cabeceou a bola. É um trem, assim, e não é um problema do Leonardo Jardim, né, agora. Hoje foi o Leonardo Diniz. Né? Isso já acontece, já tem um tempo. Então é o seguinte, foi uma entrevista muito curta, mas deu pra gente pegar essas frases, assim, importantes. Eu só não entendi, quando ele falou que o Lautaro saiu, a gente perdeu a intensidade. A gente passou menos raiva. Entendi. É aí que eu falei assim, cara, ele tá meio grog, tá? Eu nessa fala também não concordei. Aí ele falou que começou o jogo com 4-4-2 e depois ele mudou pro 4-2-3-1, que aí jogou somente com o Caio Jorge na frente, mas que essa mudança tática não trouxe efeito nenhum e não impediu a derrota do Cruzeiro. Pouquíssimas coisas hoje na fala do Jardim pra pontuar, tá, Diogo? Deixa eu, então... só passar aqui, ó, antes de eu ler os superchats, tivemos quantas? 1, 2, 3 mensagens aqui na nossa Live Pix. Deixa eu registrar aqui a participação da galera. Não, foram 2, na verdade. Cru Raiz. Cru Raiz mandou R$6. Diogo, se continuarmos assim vamos lutar pra não cair. Tá foda. Sou treinador e estou desesperado. O Osório mandou uma Live Pix também, tá, De Leon? Osório Saber mandou R$6. De Leon, conforme prometido, estamos ligados na Cruzeiro Sports. Só falta o gol do Gabigol. Mande um salve para Daniel, Leandro e Camila da Heineken. Isso era com bola rolando, né? E o Gustavo Amorim também mandou uma aqui, mas tá dando que é mensagem própria. Se não sair o áudio, eu falo o que ele falou. Anônimo mandou R$6. Ele falou, galera, não entendo, tem jogadores na várzea muito melhores que esses caras do Cruzeiro. Pedrinho, vá na várzea. E a galera que tá participando aqui com a gente através do Superchat mandou a mensagem aqui, ó, falando o seguinte, galera, o Mariano falou, ó, precisamos da cabeça do Dineno pra já. Will Souza, De Leon, Jardim tem 2 laterais titulares, Kaique e Marlon. Por que colocar o Vidalba? Eu não entendo. Ontem vi o jogo do Ceará 1000 vezes melhor. O Marcos falou, ó, viramos o Manchester United. Não é mais questão de dinheiro ou elenco, é algo mais profundo no âmbito espiritual. Esse apelou mesmo. Ele apelou. Cosmos, ele falou, né? que se o CR7 vir pra cá, vira bagre. A gente ri, mas é de desespero. O latino-americano, a atitude, o cara botou um volante na ponta e quando trocou, botou outro volante na ponta. Professor Pardal. Matheus tem que sair. Se repetir, é rua.
O Vinícius Fraga, alguém da imprensa teve acesso aos treinamentos, foram 30 dias de treinamento ou férias coletivas. O elenco só tem grife, custo alto e pouco futebol. O Vinícius Rafael falou, pô, mais que o Matheus Pereira não esteja bem, acredito que os lampejos dele fazem falta. O que aconteceu com ele hoje? O jogo de hoje foi lembrança do time do Diniz. Ele tá com o negócio do filho dele, né? Tá pra nascer. O Vinícius Fraga falou que entregaram uma carroça pro treinador e querem uma Ferrari rodando. Não espere muito na janela do meio do ano, não. Vão fazer o quê com essa turma toda? Agradeço o Matos. O Mariano, esse que eu já falei, né? Que falou que precisava de um negócio. O Mariano também falou, criançada, leigos do futebol colocando a culpa no Jardim. O cara acabou de chegar, não sabe quem joga bem em jogo. Só em treino, mas em 5 jogos a gente começa a cobrar. Tenham paciência, animais. Apoiem. Ele fala, tenham paciência, seus animais, apoiem. Mas 3 jogos então. O Eduardo Santos falando que se ganhar é mérito do Jardim. E se perder? O Benito Porcaro falou aqui o seguinte, ó, loucura esse técnico, saudade do Renato Gaúcho. O Bruno Alves falando que a torcida já tá queimando o treinador, inacreditável. William Dias, responsabilidade do elenco não, mas da escalação do jogo ele tem culpa sim. Ele acha que todos os jogadores podem jogar como os titulares. O canal Nostalgia, porque o técnico tá poupando. O cara tá jogando no 4-4-2, técnico covarde, time medroso. O técnico tem medo de jogar pra frente, técnico fraco, medíocre. O Isaac Silveira falou que multa o Deleon. O Graco Veloso mandou mensagem. O Adriano Oliver Jardim não teve culpa hoje, tá de sacanagem. O Bruno Alves, o problema do Cruzeiro não é treinador, o que falta há muito tempo é vontade e raça, tirando o Matheus Henrique, o resto me dá preguiça. O Éder Nogueira falou que desrespeito absurdo com quem ama esse time de verdade, técnicos e jogadores não estão nem aí. O Felipe Pilon falou que a culpa do Jardim hoje quer colocar o Matheus Henrique de ponta, sendo que o meio com o Wallace é 1 a menos. Domingo, se for assim, toma um pacote do Internacional. O Samuel falou que o Inter empatou com o Flamengo no Rio, sendo que o Flamengo buscou o empate. Se não abrir o olho, vai tomar uma porrada do Internacional. O Gabriel Guedes falando que porcaria de time, como que perde para um time desse. O Hudson falou que desde agosto do ano passado, nada. Cruzeiro precisa de um elenco quase que todo. Para mim, só salva o Matheus Henrique. O Adriano Oliver tá aqui falando, ó, que quem falou que esse Jardim, que o Cruzeiro é time de retranca, volta para Portugal ou passaram para ele a análise do time errado. 30 dias para isso. O Vieira Mendonça falou que o time covarde, sem uma estrutura, sem nenhuma raça, sem nenhum posicionamento, nada certo, sem objetivo, sem propósito. Parece que os jogadores não estão recebendo. O time está sem raça e sem alma. O Careca Hernandes, vocês estão vendo a revolta, o Careca Hernandes, será que vão passar pano pro Jardim hoje? O Elson Lucas, pode colocar essa derrota na conta do Jardim. O Hudson, Cruzeiro não tem elenco, só eu que enxergo isso. O Gilberto Ribeiro falou que esse resultado ficou barato. O Felipe Lafayette perguntando o que será do Cruzeiro no Brasileiro. O William Santos falou que o Cruzeiro não defende, não marca, não cria, não chuta. E o Éder Nogueira falou que tem dúvidas em relação a esse técnico e a participação da galera aqui no Superchat. Você ia comentar alguma coisa, Mike? Então, é só uma passadinha na coletiva aqui, né, que antes eu falei, né, que os jogadores altos são ruins, mas eu acho que para além de falta de qualidade, todos eles são muito desligados, né? E aí entrando que o De Leon falou, que você não vê eles chegando, eles tentando, atacando a bola, né? Que é o Wallace, Lucas Silva, Eduardo e companhia. Além disso também, ele fala essa coisa do são os nossos jogadores, né? Só que, aí fala, por que coloca? Ele já falou que ele acha que os jogadores evoluem jogando, né? Quando ele fala do Vidal, que o Vidal só tinha 5 minutos em campo. Então, eu acho, e ele fala que quer evoluir os jogadores, eu entendo que é um pouquinho disso, né? Dar ritmo de jogo pros caras. E pra finalizar mesmo, eles falam... no começo da coletiva, assim que o Diogo conecta aqui, ele tava falando, né? Que ele tentou colocar ali os jogadores mais intensos no segundo tempo pra ver se dava um gás, né? Que aí é no caso do Dudu, do Caio Jorge e do Matheus Henrique e o Eduardo, né? Depois o Lucas Silva entra mais pro final. Eu acho que ele fala desses 3, né? Matheus Henrique, Dudu e o Caio Jorge, que realmente são intensos. E aí, o que eu vejo, né? Que na outra ponta, quer dizer que ele sabe que esses jogadores que começaram não são intensos, né? E realmente não são. O Wallace é muito lerdo, o Christian... Ai, Freud, explica isso, não é cara. de rir não, cara. Mas... O Christian nem se fala e o Lautaro Dias, ele até entende quando ele fala que perde, porque ele é um cara que
corre muito, ele atrapalha, mas quando a bola chega no pé dele, ele atrapalha ainda mais o Cruzeiro. Então, é complicado. É o elenco que tem aí, eu ainda tô aguardando, porque o Jardim, desde o início, ele fala, gente, eu não montei esse time, tempo todo. Né, na coletiva mais recente que ele deu, ele falou isso, na apresentação dele ele falou isso, na entrevista pra TV Cruzeiro ele falou isso. Então, eu acho que toda vez ele deixa claro que é o seguinte, esse time é muito desequilibrado, o elenco é muito desequilibrado, para não falar outra coisa, então eu ainda... assim, ele sabe disso, a gente sabe disso, então eu ainda pretendo dar um voto de confiança para ele, porque a gente já viu muitas vezes que ficar trocando treinador adoidado não adianta. Então, vamos ver, vamos tentar fazer diferente dessa vez, né? Eu espero que na janela de meio de ano traga uns 3, 4 aí e que ele consiga, enfim, fazer o trabalho dele. É um detalhe, tô contigo demais nessa. É União Santa Fé, né? União Santa Fé. Vai sair as compras aí, um ponta direita, tá? Um extremo pela direita, que ataca a profundidade, mas também tem condições de puxar para dentro. A gente precisa de... Um primeiro volante? Um primeiro volante, assim, não, gente, mas assim... Gente, assim, mas assim, é nível G4, não pode ser, caralho, uma aposta... cara pra chegar e falar, me dá a camisa, né? Se for um cara que consegue receber a bola... Pra isso tem que ser muito bom, óbvio. Tem que ser bom, mas, é nível G4. A gente precisa de um cara que consegue receber a bola do zagueiro, girar e tocar na bola. É só isso. Isso já vai melhorar muito. É só isso. E nem é muito, né, velho? Se for parar pra ver, né? Não, velho, é um cara assim, vem um adversário, ele para, ele divide o espaço, espera, na hora que o cara toma a decisão, ele vai dar o bote e desarma o cara. Ou no máximo, não deu pra não, ele segura o cara, toma o amarelo, mas seguinte, o cara mata a jogada. Porque o União, gente, o União, no primeiro tempo, cara, os caras passavam dos nossos volantes assim, ó. Que isso, igual criança. É doido, né? E outra coisa é lateral, né? Porque se ele não quer contar com os dois que estão aí, então compra também. Então vai em busca, porque o Djalma improvisado não vai dar, não. Né? Aí você tem que ver. Mas de repente não acho que o Kaique entrega uma intensidade assim. O Marlon tá também. Então vamos buscar 2, então. Porque o Djalma não é uma solução. Né? Imagino. Galera, eu acho que, tipo assim, de tudo que tá acontecendo, o que a gente tem que observar daqui pra frente agora, tá? E beleza, vamos com calma aqui também. O Cruzeiro foi contra o Mirassol e hoje perdeu na Copa Sul-Americana. Mas hoje estão algumas coisas que a gente tem que observar. Vários pontos que eu vou trazer aqui. Por que a gente não dá muita participação pra base? Por que hoje rodou esse elenco, já com 2 jogos só? Né? Por que o Cruzeiro, sempre que eu não tenho a opção de, às vezes, de oportunizar um garoto ou de tentar algo novo, vai lá e faz questão de gastar dinheiro para trazer gente que não tá resolvendo, tá? O Cruzeiro precisa ter mais vontade dentro de campo, sabe? Tem que jogar mais, tem que se entregar mais. O departamento de futebol do Cruzeiro, para mim, tá? Nós já estamos num ponto aí agora que, se esse ano não der certo, também tem que mandar todo mundo embora. Porque ano passado nós perdemos o Campeonato Mineiro. Ano passado nós fomos eliminados precoce em Copa do Brasil, perdemos o Sul-Americana, fizemos uma campanha ridícula na reta final do Campeonato Brasileiro, perdemos a vaga na Sul-Americana, fomos eliminados na semifinal do Campeonato Mineiro. Aí depois o treinador chega, ele tem 35 dias para trabalhar, com 2, 3 dias de trabalho, ele ficou assustado com a parte física e a preparação dos atletas. Ele, tipo assim, ele meio que falou, tipo assim, isso aqui não é profissional não, vão começar de novo. Foi o que o Jardim fez. Essa é a realidade que ele encontrou no Cruzeiro. Da mesma forma que ele está falando, o elenco agora eu tenho esse. Ele não tem a responsabilidade disso. Então, o departamento de futebol do Cruzeiro, para mim, esse ano, se não conseguir resolver as coisas, que sumam todo mundo do Cruzeiro, tá? Eu não pipoco, não. Daqui a pouco, se as coisas começar a ir bem, as coisas mudarem, parabéns, nós vamos falar, nós vamos elogiar. Mas, por enquanto, o departamento de futebol do Cruzeiro é uma vergonha o trabalho dele, tá? Ano passado e esse ano. Com planejamento, com gestão de grupo, com gestão de elenco, com controle de problemas de bastidores, com problemas de relacionamento no elenco, com muito dinheiro gasto e com pouco retorno, e ficar só de sorrisinho e falar que é amiguinho torrando dinheiro dos outros é fácil demais. Eu quero ver resultado, viu? E tá bem claro aí pra quem quer o recado, né? Quem chegou e resolveu os problemas do bastidor do Cruzeiro foi o Leonardo Jardim. O departamento de futebol do Cruzeiro não conseguiu resolver os problemas de gestão de pessoas. O Edu Dracena entregou o cargo no final do ano passado, né? Que era o gerente de futebol. Assim, na minha época, há 20 anos atrás, para
quem lidava com esses problemas era o gerente de futebol. Não era o CEO, não era o diretor, era o gerente de futebol. Ele fazia ali a ponte entre o vestiário e a comissão técnica, entre o vestiário. Ele é o parceiro dos jogadores, amigo dos jogadores. Pô, velho, pegava as insatisfações, levava, às vezes reunia com os caras e aparava as arestas. Eu não sei hoje, né? Então, ano passado mandaram o Edu Dracena embora. Os problemas continuaram, né? A gente viu aí, assim, uma queda de braço, né? Podemos dizer assim, entre Matheus Pereira e Alexandre Matos. Foi uma queda de braço. Pra mim, na minha opinião, ficou claro que o Matos fez um certo esforço porque o Matheus Pereira estivesse longe, e o Matheus Pereira bateu o pé. Falou, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui e tal. Aí chegou o Leonardo Jardim, falou, não, ninguém vai embora. Aí teve a situação do Willian, do Mar, não, ninguém vai embora. E resolveu lá, parece que tá tudo bem agora. Mas é uma coisa que o departamento de futebol não conseguiu solucionar. Se o Jardim não tivesse chegado, não teria resolvido. E tem esses vários problemas aí desse elenco que é ônus desse departamento de futebol que tem que se explicar. Porque é muito fácil, gente, colocar a culpa no treinador e mudar o treinador. Entendeu? A gente tem que parar com isso, de ficar caindo em pilha. E, o problema é o treinador, troca o treinador. A gente viu aí comportamento nos jogadores do Cruzeiro desde a época do Seabra. Trocou o Seabra, aí trocou o Diniz, e o Wesley Carvalho, e não sei o quê, e o comportamento tava lá. Ou seja, trocar treinador não resolve, cara. Trocar o treinador do Cruzeiro não resolve a qualidade do elenco do Cruzeiro. Falou o Leonardo Jardim. São os jogadores que eu tenho, são os jogadores do Cruzeiro, são jogadores que eu tenho que trabalhar para evoluir. E ponto. Não é responsabilidade do Jardim. E vamos tocar o barco, que domingo tem Internacional. Vamos lá, meu querido Washington Luiz, para poder fechar as do Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro agora que tem essa preparação, obviamente o próprio Leonardo Jardim vai, juntamente com a sua comissão, né, fazer esse estudo, ver que jogadores precisam de mais tempo, de descanso, depois trabalho, já visando a partida fora de casa contra o Internacional, o jogo que é muito importante, clássico, contra a equipe do Inter no Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que ele vai fazer a partir do estudo, a partir do que viu hoje e do que vai fazer para essa projeção de time. Vamos discutir, claro, isso ao longo da semana nos nossos resenha, né? No Resenha Celeste, primeira e segunda edição, porque trabalho vai ter. Eu acho que aí o Jardim também teve aí uma noção de que vai ter que trabalhar muito. Se são os jogadores que tem, Jardim, vamos ter que tirar leite de pedra, fazer esse time romper, principalmente nesse domingo, que promete ser um jogo muito complicado. Uma coisa que eu preciso falar aqui antes de rolar pro Mike é o seguinte, tá? Quero lembrar a galera aí que sem ser esse final de semana agora, né? No outro final de semana tem o nosso evento aqui, né? O Pagode da Lagoa. Um pagodinho sensacional que é produzido por mim, por Deleon, um evento mensal. E esse mês vai ser lá no Clube Libanês de Belo Horizonte, ali na Antônio Carlos, com a Avenida Santa Rosa. O evento é muito top. Dia 12 de abril, de 3 horas da tarde até a meia-noite. Aí, meu amigo, é gente bonita, resenha, cerveja gelada, muito pagode de 3 da tarde até a meia-noite. Você é nosso convidado para estar presente lá no nosso evento, o Pagode da Lagoa. Para confirmar a sua presença, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai ser muito bem-vindo para curtir, sem ser nesse sábado agora, no outro, o Pagode da Lagoa, lá no Clube o Sírio Libanês de Belo Horizonte. Mike Costa. Diogão, eu faço das minhas palavras, as do Washington, né? O Cruzeiro agora vai ter uma nova oportunidade, só que é aquilo, podia chegar para esse jogo contra o Internacional, que vai ser um jogo difícil, fora de casa, sem essa pressão de ter que dar uma resposta, né? E agora tem que dar essa resposta, porque o jogo de hoje deixou uma impressão muito ruim. O Jardim vai ter alguns dias para trabalhar, o jogo é só domingo. Vai ter parte do grupo descansado, né? O Gabigol não jogou o jogo todo, o Dudu jogou só uma parte, Matheus Henrique só uma parte. Então a gente tem que eu acho que se antes a gente estava cogitando assim, né? O Cruzeiro vencendo o União e chegando a partida contra o Inter, um jogo mais difícil, dá para fazer um jogo que estava fazendo um jogo mais seguro, né? Talvez um empate ali. Eu acho que agora
a obrigação é de, mais uma vez, o time mostrar uma grande evolução, tentar ali sair com resultado, porque senão, se seguir tendo resultados ruins, vai aumentando a pressão, vai tirando a confiança dos jogadores e a gente entra naquele ciclo vicioso de novo. Então é uma oportunidade para o Cruzeiro se reerguer, vai ser um jogo difícil, muito mais difícil que o de hoje, que já foi, que o Cruzeiro tornou um pesadelo, né? Mas a gente espera aí que o Jardim consiga trabalhar e consiga colocar em prática o que ele viu hoje que não dá para fazer no Cruzeiro, né? Ficou bem óbvio para todo mundo, então a gente espera que também tenha ficado óbvio para ele, que a gente tanto tem elogiado nesse início de ano. Deleãozão. Ah, cara. Sério, não quero falar mais nada, não. Tô de saco cheio, mano. Domingo é internacional, é isso aí. Chega. É domingo, né? 6h30, né? Que hora que é? 6h30. Domingo, 6h30. Sério. É. A galera às vezes não tem noção quanto a gente fica Desgastado. Doido. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi aqui na Cruzeiro Esporte, velho. O quanto isso aqui desgasta, cara. Você fica... É porque você joga tanta emoção, tanta energia, porque vocês merecem receber o melhor da gente, só que a gente tem que entregar muita energia, sai da gente. Cara, a gente acaba a transmissão, a gente tá de saco cheio, velho. O Deleão, quando o Deleão começou aqui no canal, eu falava uma coisa com ele assim direto. Eu falava assim, mano, tem hora que eu não aguento, mano, tem hora que eu tenho que dar uma sumida. Eu pego a minha moto, eu falo, sem brincadeira, eu falo com ele, mano, tem hora que eu tenho que pegar minha moto, ir pra algum lugar, ou ir pro meu pagode, tomar todas. Aí passou um tempo, uns meses atrás, o Deleão falou comigo assim, mano, agora eu realmente entendo o que você falava. Ele falou comigo, nossa, mano, é muito forte psicologicamente viver o mundo do futebol. Eu falei, vai, filho, tem 10 anos que eu tô nessa brincadeira. Cara, Por que você acha que eu sou doido? Tem dia que, tipo assim, você fica parece que suga toda a sua energia. Você chega, velho, tipo assim, beirar a depressão, mano. Tipo assim, você fica... Pô, cara, vou tomar uma. É foda. Boa ideia. Boa ideia, irmão. Mas hoje é terça ainda, tá? Não, mas aqui em casa tem um negocinho bom ali pra dar uma, velho. Ah, então é bom, então é bom. Dois negocinhos desse e você fica de boa. Você apaga. Nós temos reunião mais cedo, né? Depois a gente conversa aqui. Galera, então detalhe. Vou pedir aí pra quem ainda não tá inscrito no canal, tá? Pra se inscrever, deixa um joinha na transmissão. Mas confere aí, rapidão, confere se você tá inscrito. Se você não tiver, se inscreve no canal. Amanhã, 1h da tarde... a gente tá ao vivo aqui na Cruzeiro Esportes, eu, o Deleão e o Mike, tá? Com a Resenha Celeste primeira edição, e na parte da noite tem mais Resenha Celeste com o Mike, com o Washington Luiz, talvez eu esteja presente também, o Breno da Lariva e algum outro convidado, então tem muito conteúdo amanhã, 1h da tarde e também às 19h30. Esteja presente, tá? Participe das lives, vamos estar sempre ali debatendo, vamos continuar conversando sobre isso, né? Porque emendou o jogo de sábado, aí segunda-feira teve live, terça já tem jogo, né? Então tem muita coisa pra gente conversar até no final de semana. Agradecer mais uma vez aí o carinho da sua audiência, todo mundo que esteve ligado aqui com a gente, na medida do possível, né? Uma ótima noite pra todo mundo. Valeu? Like no vídeo, meu povo. Se inscreve no canal. Dá essa força aí pra gente que nós vamos ficar felizes demais. A Cruzeiro Esportes, né? Sempre no oferecimento do Açaí Atacado e Varejo, KTO.bet.br, seja livre, seja freebom, Stopball, personalização de uniformes esportivos. A Cruzeiro Esportes vai ficando por aqui. Boa noite, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto e dá-lhe zero, meu povo! Pra frente, meu time, quero arte, quero futebol, bola em campo, toque de arte, bola na área, bola na trave, tô sem paz, com muito amor, agora eu quero ver o gol, eu quero ver o gol sair, a rede balançar, ver a torcida pular, ao grito de
torcida pular ao grito de gol. Pra frente meu time, quero arte, quero futebol, bola em campo, toque de arte, bola na área, bola na trave, torço em paz, com muito amor, agora eu quero ver o gol, eu quero ver o gol sair, a rede balançar.